quando ele apresentar essa dificuldade, o que nós não podemos fazer em hipótese nenhuma é ignorar a dificuldade dele. Olá, educador! Olá, educadora! Seja muito bem-vindo ao canal do Instituto ITARD. Aqui a gente te ajuda com dicas, práticas, estratégias e até materiais para você adaptar atividades para o seu aluno com deficiência e ver o seu aluno aprender. Porque todos podem aprender, independente do diagnóstico. O meu nome é Leandro Rodrigues e nesse vídeo eu quero ajudar você, eu quero falar com você sobre quem deve fazer a adaptação de atividades. E até o final desse vídeo você vai saber quem deve fazer a adaptação e além disso vai ter dicas para você fazer a adaptação ou orientar ou ajudar quem precisa fazer essa adaptação de atividades também. Então, vamos lá! Bom, já vou responder para você aqui quem é que deve fazer a adaptação. É o professor regente quem deve adaptar as atividades. Mas, Leandro, meu Deus do céu, como assim? Quem é o professor regente que vai adaptar a atividade? Então, o professor do AEI, do atendimento educacional especializado, não precisa fazer a adaptação? Ou, se você é o professor regente, mas, meu Deus, Leandro, eu que vou ter que fazer a adaptação, eu tenho que dar conta de 30 alunos, de 40 alunos, e eu vou fazer essa adaptação, como é que isso vai funcionar? Eu não conheço a especificidade do aluno, eu não sei os recursos possíveis que eu vou utilizar, como que eu vou fazer essa adaptação? Bom, é o professor regente que deve fazer a adaptação, mas ele não vai fazer isso sozinho, tá? Mas tem um motivo para mim falar isso aqui para você, é o professor regente. Tá? Eu vou te falar esses motivos e vou te explicar como é que isso vai funcionar, porque não é tão simples assim quanto parece. Não é assim, é o professor regente que precisa fazer, ele tem que se virar lá, ele tem que dar um jeito. Não, isso não vai dar certo desse jeito. E por isso que existe o atendimento educacional especializado e vai precisar existir uma parceria aí para tudo isso funcionar na prática e ajudar quem mais precisa, que é o aluno e que ele tem direito de aprender e ele tem direito de ter atividades acessíveis para ele poder fazer e aprender fazendo cada uma das atividades propostas, tá bom? Então vamos lá. Como é que vai funcionar isso? Vou te dar dois motivos, tá? Por essa resposta aqui. Motivo número 1 é função do professor regente, tá? É função do professor regente elaborar atividades pedagógicas, né? Para todos os seus alunos, tenham eles deficiência ou não. Tenham eles deficiência ou não. Não, isso aqui já é conhecido, né? Todo mundo que está dentro daquela sala de aula de língua portuguesa é aluno do professor de língua portuguesa e todos devem aprender língua portuguesa na aula de língua portuguesa, né? Tem o aluno deficiência ou não. Então o professor, quando ele elabora uma atividade de língua portuguesa, ele precisa pensar também no aluno com deficiência e como essa atividade vai ser realizada pelo aluno com deficiência também. Só que existe agora um impasse aqui, né? Essa atividade ela precisa estar acessível ao aluno com deficiência. E quem é que deve garantir essa acessibilidade? Tá? Aí é o motivo número 2. Olha só. O AEE ele tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Então, a responsabilidade pedagógica do aluno em aprender aquele conteúdo, a responsabilidade pedagógica da elaboração de atividades, ela compete sim ao professor regente daquela disciplina. Até porque, por exemplo, se dependesse de mim para elaborar uma atividade adaptada de química, por exemplo, ia ser uma negação, porque o conhecimento que o Leandro tem em química é praticamente nulo. Eu fiz química na escola, mas eu não lembro do conteúdo, tá? E tá tudo bem. Mas a gente não tem licenciatura em Química. Talvez você tenha, se você tiver, tudo bem, tá? Mas eu não tenho licenciatura em Química. O professor do atendimento educacional especializado também não deve ter, normalmente, uma licenciatura em cada um dos componentes curriculares para elaborar atividades com maestria
de todos aqueles componentes curriculares. É necessário compreender profundamente o componente curricular que você está ensinando, tanto é que existe a licenciatura específica. E para adaptar uma atividade, a gente precisa ter um grande conhecimento do conteúdo que está sendo ensinado, para poder voltar aos fundamentos nas adaptações, né? Às vezes uma adaptação não é simplesmente trocar o formato de um recurso, é voltar ao fundamento, trazer os fundamentos daqueles conceitos ali de forma mais clara para o aluno. E só quem consegue fazer isso é o professor daquela disciplina. Mas o atendimento educacional especializado, a função dele é garantir que o aluno vai ter acesso. E esse acesso ele está dividido em duas partes. Eu vejo, né, para facilitar aqui nosso vídeo, em duas partes. A acessibilidade cognitiva e a acessibilidade física e sensorial. A acessibilidade cognitiva na adaptação de atividades está dizendo que o aluno ele não está entendendo essa atividade, está complexo demais. Como podemos tornar mais simples o entendimento do que está sendo pedido? De que forma esse enunciado pode ficar mais claro? De que forma esse texto pode ser lido com mais facilidade, com menos esforço cognitivo? Será que dá para dizer a mesma coisa de outro jeito, de um jeito mais fácil de ser compreendido? Você já deve ter recebido alguma mensagem de WhatsApp, ou visto alguma carta, ou lido algum livro onde é difícil de entender o que a pessoa está querendo dizer. E tem uma outra pessoa que vai lá e fala de uma outra forma e você entende na hora. Porque a forma de dizer pode complicar a vida da pessoa que está ouvindo ou pode facilitar muito. Então, a acessibilidade cognitiva, ela envolve vários níveis, tanto de leitura, escrita, compreensão de texto, compreensão de problemas, hipóteses. Tudo isso pode ser melhorado para tornar o conteúdo mais acessível cognitivamente. E o atendimento educacional especializado pode ajudar o professor regente a entender em que pontos de complexidade que podem ser melhorados nas atividades que estão sendo adaptadas. Já a acessibilidade sensorial física, ela envolve o quê? A visão, a audição, né? E o físico de o aluno conseguir tocar, fazer, pegar. Talvez um aluno, por exemplo, precise de uma adaptação em braille, ou de uma adaptação em libras, ou de algum recurso, de algum programa de computador para ter acesso através de uso de um acionador, porque ele não tem o movimento, por exemplo, dos braços e das pernas, talvez. Então, existem sim recursos para tornar acessível fisicamente e sensorialmente para alunos que têm deficiência visual ou deficiência auditiva ou física. E é função do AEE identificar, elaborar e organizar esses recursos pedagógicos e de acessibilidade para eliminar as barreiras para a plena participação dos alunos nas aulas do professor regente, tá bom? Então, existe sim a responsabilidade pedagógica da adaptação do professor regente, porém, os recursos que esse professor vai usar talvez precisem vir do atendimento educacional especializado, dependendo da situação específica do aluno. Não é função do professor regente, por exemplo, transformar uma atividade para o braille. Passar uma atividade de língua portuguesa para o sistema braille, por exemplo. Por quê? Porque isso é função do atendimento educacional especializado. Da mesma forma que não é função do professor regente dominar Libras. Embora fosse maravilhoso se todos soubessem Libras, mas não é função dele dominar a língua de sinais. Também não é função do professor regente, por exemplo, dominar um recurso de comunicação alternativa para elaborar enfim, para atender um aluno que precisa de comunicação alternativa. Mas o atendimento educacional especializado pode ofertar o recurso que esse professor precisa para fazer, a partir dali, atividades. Por exemplo, né, vamos pegar o exemplo do braille. O uso de uma atividade em braille.
né? Às vezes o professor regente ele não vai ter uma impressora Braille. Às vezes essa impressora Braille fica no atendimento educacional especializado, ou às vezes numa outra escola ou num centro de atendimento educacional especializado da cidade, porque uma impressora Braille às vezes é difícil de adquirir. Às vezes tem uma só na cidade. Tá? Ou uma no estado, tem que viajar para outra cidade com o material vir em Braille, porque é difícil, não é? E aí, nesse caso, o professor regente ele perde o controle da adaptação. Fica com atendimento educacional especializado, esse tipo de adaptação em específico para o Braille. Tá? Mas não quer dizer que o professor regente não vai poder fazer mais nenhuma outra adaptação. Existem outros recursos que o professor regente pode dominar para usar. E o atendimento educacional especializado pode ajudar esse professor, como, por exemplo, um programa de computador chamado DOSVox, que ajuda alunos cegos a terem acesso ao computador. O atendimento educacional especializado pode apresentar, identificar essa possibilidade, elaborar opções para se trabalhar, organizar isso de forma que todos entendam como usar esse recurso, né, ministrar um pequeno treinamento na escola para mostrar para os alunos e para os professores como usar o recurso, e a partir daí os próprios professores podem usar o recurso para elaborar as atividades de acordo com a sua autonomia, sua prática pedagógica. Isso funciona bem melhor dessa forma. Bom, e se você for professor regente, a palavra-chave aqui agora é colaboração, contribuição, trabalho em equipe. Lembre-se, você não está sozinho, foi instituído o atendimento educacional especializado para ajudar você na adaptação de atividades. Se está faltando alguma coisa, o atendimento educacional especializado precisa te oferecer os recursos de acessibilidade de que você precisa, tá? Para tornar as suas atividades e as suas aulas mais acessíveis para todos os seus alunos. Não é? Essa é a proposta da educação inclusiva e do atendimento educacional especializado. E para ajudar você, eu trouxe aqui 5 perguntas que você pode fazer para o atendimento educacional especializado para eliminar todas essas barreiras que podem existir aí na sua sala de aula com os seus alunos. Vamos lá? 5 principais perguntas, tá? Para você fazer para o professor. Olha, primeira, de que forma posso adaptar essa atividade? Olha, se você está diante de uma atividade que o seu aluno com deficiência não está conseguindo fazer, ele não está entendendo a acessibilidade cognitiva, lembra? Ou ele não está vendo, ouvindo ou conseguindo tocar a acessibilidade física, sensorial, se está faltando uma dessas dois tipos de acessibilidade, pergunta para o professor do atendimento educacional especializado, olha, de que forma eu posso adaptar essa atividade aqui para esse aluno? Por quê? Porque você tem 30 alunos na sala, 40 alunos, dependendo da situação, e o professor do atendimento educacional especializado, ele já deve ter feito uma avaliação diagnóstica desse aluno para entender as potencialidades e as barreiras, os desafios desse aluno. E ele já estudou esse aluno para entender isso, e ele sabe o que o aluno consegue fazer agora e o que o aluno não consegue fazer agora. Através dessas avaliações diagnósticas que os professores do atendimento educacional especializado fazem, eles conseguem mapear as potencialidades e os principais desafios do aluno. E eles conhecem também os principais recursos e técnicas para adaptação de atividades. Um professor de atendimento educacional especializado ele reconhece várias técnicas para adaptar atividades e muitas dessas técnicas baseadas em evidências científicas realmente funcionam. Então, talvez você tenha ali uma atividade que pode ser aplicada uma técnica, por exemplo, de análise de tarefas ou uma técnica que use materiais e recursos de comunicação alternativa ou uma outra técnica que use modelagem para adaptar a atividade. Ou ele possa te sugerir transformar aquela atividade ali primeiro numa história social para o aluno entender e aí depois ele conseguir fazer. Ou ele pode sugerir uma outra adaptação, retirar alguns elementos, a atividade tem muitos elementos, dividir esses elementos em várias outras folhas separadas para deixar tudo mais claro para o aluno entender. Ou seja, são muitas técnicas que o atendimento educacional especializado conhece para adaptar atividades que pode estar repassando para você, professor regente, tá bom? Então pergunte de que forma você pode adaptar a atividade. Para cada atividade e para cada aluno, uma técnica de adaptar atividades pode ser utilizada ou várias combinadas para trazer o resultado esperado aí e o aluno ter acesso tanto cognitivo quanto sensorial
ou físico para aquela atividade. Eu falei de técnicas para alcançar resultados de acessibilidade cognitiva, né? Mas a acessibilidade física ou sensorial também tem vários recursos para alunos com deficiência visual, alunos com deficiência auditiva, alunos com paralisia cerebral. Então, muitos recursos que o atendimento educacional especializado domina e podem ajudar você, professor regente. Tá? Então, pergunte de que forma. Existem muitas formas e cada aluno vai precisar de uma forma diferente, tá? Mas lembre-se, existe uma forma de adaptar a atividade para o seu aluno, independente do diagnóstico dele, independente da dificuldade que ele apresenta para você, independente do apoio ou do não apoio da família dele, independente da quantidade de recursos que você tem ou que você não tem na sua escola. Sempre existe uma forma de trabalhar para aumentar as possibilidades desse aluno aprender, independente do diagnóstico, tá bom? Essa é a primeira pergunta, vamos lá. Segunda pergunta que você, professor regente, pode fazer para o professor do atendimento educacional especializado. Quais materiais e recursos você me indica usar? Olha só, a educação inclusiva, para funcionar, a gente vai precisar pensar fora da caixa do nosso sistema de ensino tradicional antigo. Lembra quando você estudava e era quadro, giz, caderno, livro? Quadro, giz, caderno e livro. Quando eu fui na escola era quadro, giz, caderno e livro. Talvez quando você foi e quando você estudou, né, na educação básica, era também quadro, giz, caderno e livro. Só que para a educação inclusiva funcionar, nós precisamos ir além do quadro, giz, caderno e livro. Nós precisamos usar outros recursos e outros materiais. Existem muitos recursos e muitos materiais para proporcionar uma educação verdadeiramente inclusiva. Eu estou falando desde equipamentos de alta tecnologia, como por exemplo, como eu falei, o programa DOSVox, que possibilita que pessoas cegas usem um computador, inclusive crianças, tá? Crianças pequenininhas que nem aprenderam a ler e escrever, já podem usar o DOSVox no computador e começar essa introdução aí ao mundo digital. Então, recursos de alta tecnologia, só para citar um exemplo, tá? Se fosse um caso de paralisia cerebral, teriam outros tipos de recursos também, recursos de comunicação alternativa, programas de comunicação alternativa com varredura de tela, uso de acionadores, enfim, recursos desde recursos pagos até recursos gratuitos. Por exemplo, o DOSVox é um recurso gratuito. Acionador, você consegue construir um acionador com um mouse simples e recursos extremamente baratos, tá? Então, tem possibilidades tanto para quem tem recursos financeiros e para quem não tem recursos financeiros, do lado da alta tecnologia e do lado da baixa tecnologia. Estou falando de materiais simples, adaptados, que podem ser adaptados até com recursos recicláveis, material reciclado, né? O professor adora trabalhar com material reciclado, a gente tem às vezes na escola e junta para usar. É possível criar recursos com esses materiais também. Eu estou falando de, por exemplo, um caderno interativo. Ou então criar um livro, montar um livro para tornar o conteúdo mais claro. Tudo isso é possível e o atendimento educacional especializado pode te orientar ou te fornecer os recursos que você precisa. Afinal de contas, né, as escolas têm uma sala de recursos e esse nome não é à toa. Sala de recursos multifuncionais. Se você precisa de recursos, busque esses recursos na sala de recursos multifuncionais. Professor regente, mas não se esqueça, a parte pedagógica compete a você. O que precisa ser ensinado, de que forma vai ser ensinado, compete a você decidir, porque é a sua disciplina. E da sua disciplina ninguém entende mais do que você. Não espere que o professor do atendimento educacional especializado conheça um tópico específico da sua disciplina, porque não compete a ele conhecer esse tópico. Compete a ele conhecer, sim, as possibilidades de adaptar atividades, as técnicas, os materiais, os recursos, de que forma eu posso tornar isso mais acessível, tá bom? Então pergunte quais recursos que ele tem lá, que ele poderia te indicar para usar para determinada situação, tá bom? Segunda pergunta, né? E agora, terceira pergunta. O aluno está apresentando a dificuldade X. Como proceder? Olha, sempre vai acontecer uma necessidade na sala de aula, o aluno sempre vai apresentar uma necessidade, uma dificuldade, é normal, tá? Todos nós apresentamos dificuldades
E o nosso aluno com deficiência ele também vai apresentar dificuldades. E quando ele apresentar essa dificuldade, o que nós não podemos fazer em hipótese nenhuma é ignorar a dificuldade dele. Na verdade, a gente tem que trazer esse problema e você pode conversar com a coordenação pedagógica, com a orientação pedagógica, você pode conversar com o atendimento educacional especializado também. Tá? Pode ser que a dificuldade do aluno seja de acessibilidade, tanto cognitiva quanto sensorial. E aí, o atendimento educacional especializado vai poder romper essas barreiras com os recursos e as técnicas que ele conhece. Então, apresente os desafios. Não guarde os desafios do aluno para você. Tá? Você precisa que esse aluno... o professor ele é o mediador entre o aluno e o conhecimento. Né? Então, você precisa fazer a mediação entre esse aluno e o conhecimento. Se no meio do caminho dessa mediação você precisar do atendimento educacional especializado, pergunte. Não deixa passar, tá bom? Número 4. Quarta pergunta que você, professor regente, pode fazer para o atendimento educacional especializado para adaptar a atividade. Tentei ensinar X e não tive sucesso. Qual é o caminho que você me recomenda? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui de prática pedagógica. Prática pedagógica, a forma de ensinar. A forma de ensinar um conteúdo, né? A didática. Estou falando da didática. O professor regente, ele estuda didática da disciplina dele na licenciatura dele. Como ensinar geografia, como ensinar história, como ensinar matemática, né? É estudada a didática. Porém, quando nós falamos de alunos com deficiência, existem estratégias pedagógicas específicas, inclusive baseadas em evidência, para trabalhar com alunos com deficiência intelectual, com alunos com síndrome de Down, deficiência intelectual, né? Autismo, alunos com autismo. Existem estratégias específicas para trabalhar com esses alunos. Didática, a forma de ensinar específica para trabalhar com esse aluno. E o professor do atendimento educacional especializado, ele estuda isso que eu chamo de técnicas inclusivas. Técnicas inclusivas que você pode usar para adaptar as aulas, para adaptar a forma de ensinar, inclusive para adaptar a atividade. Tá? Então, essas técnicas compete ao professor do atendimento educacional especializado conhecer, porque é conteúdo específico para trabalhar com alunos com autismo, síndrome de Down. Entende? Então, na educação inclusiva, o profissional da educação inclusiva, ele estuda essas práticas baseadas em evidências para trazer para você, professor regente, quando você percebe que um determinado aluno não está tendo sucesso no aprendizado. Então pergunte o caminho, o melhor caminho. Eu sei que você pode já estar dando aula há muito tempo. Leandro, o meu jeito de ensinar essa disciplina aqui é dessa forma, foi assim que eu estudei, foi assim que eu fiz ano passado, foi assim que eu fiz há 5 anos atrás, foi assim que eu ensinei há 10 anos atrás e todos os meus alunos sempre aprenderam desse jeito, mas agora esse aluno aí não está aprendendo desse jeito e eu não quero mudar meu jeito de ensinar, eu quero continuar ensinando desse jeito. Olha só, eu respeito você, eu respeito sua experiência, tá? Eu respeito a forma como você tem ensinado todos os seus alunos todo esse tempo. Mas o fato é que nós precisamos sempre nos atualizar, né? E existem alunos com necessidades específicas que, se a gente não abraçar essa necessidade que esse aluno tem, abrir mão da nossa forma de ensinar para experimentar práticas que foram testadas e comprovadas cientificamente que funcionam, como, por exemplo, análise de tarefas, comunicação alternativa, por exemplo, o uso de reforçadores, reforço positivo, enfim, práticas que funcionam. Se a gente não incorporar essas práticas na nossa didática, a gente fica ultrapassado e a gente exclui o nosso aluno da possibilidade de aprender. Tá? Então, vamos pensar com cuidado. E sim, perguntar para o professor do atendimento educacional especializado, que deve conhecer essas técnicas inclusivas, essas estratégias pedagógicas inclusivas, tá bom? Para que você consiga ensinar o seu conteúdo de uma forma mais acessível para o seu aluno. Número 5, a quinta pergunta que você pode fazer para o professor do atendimento educacional especializado. Você, professor regente, quero ensinar o conteúdo X. Será que esse tópico faz sentido agora? Olha só que interessante. Do que eu estou falando aqui? Estou falando de currículo, né?
Você, professor regente, tem o seu currículo. Hoje você vai ensinar isso, no próximo semestre você vai ensinar tal outra coisa, não é? E, às vezes, o nosso aluno com deficiência, ele não está preparado para o nosso próximo tópico de conteúdo, ou para os tópicos de conteúdo desse ano letivo, por exemplo. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui de um aluno com possível atraso no desenvolvimento dele ou algum possível atraso acadêmico, tá? Às vezes o aluno ele está no 7º ano, porém no 6º ano ele teve vários problemas, mas ele não foi reprovado. Ele não conseguiu absorver o conteúdo, ele ficou internado há algum tempo, ele teve dificuldade de entender, faltou algum professor, alguma disciplina. E ele não conseguiu acompanhar o conteúdo por vários motivos, enfim. O motivo que for, o conteúdo do 6º ano ele não aprendeu. E ele chega no 7º ano. Só que para você, para a sua disciplina, esse conteúdo do 7º ano que você vai ensinar só faz sentido se ele tiver aprendido do 6º. Então ele tem um atraso aí acadêmico, não é? Ele chegou lá no 7º ano de alguma forma, teve aprovação automática, enfim. Então você vai precisar de uma adaptação curricular. Só que você, como especialista da sua disciplina, rapidamente identifica que falta algum fundamento da sua disciplina. E aí você consegue você mesmo fazer a adaptação curricular. Você percebe, olha, eu estou tentando ensinar, por exemplo, tá? Eu não entendo nada de matemática, mas eu dou um exemplo aqui na área de matemática. Vamos supor que você quer ensinar a equação do 2º grau, ok? Só que você percebeu que o seu aluno não sabe o que é expoente. E na equação do 2º grau tem um expoente ali, não é? Elevado a 2, ao cubo, não é isso? E aí você percebe que o seu aluno não sabe o que é o expoente, ou seja, falta um fundamento. E você mesmo sabe como resolver isso. Você precisa primeiro ensinar o que são os expoentes, não é? Só você, como especialista na sua disciplina, você rapidamente identifica isso. Só que às vezes a necessidade do nosso aluno vai além do conteúdo acadêmico, que eu chamo de conteúdo pré-acadêmico. Às vezes você não consegue identificar o que está faltando para o aluno aprender o conteúdo da sua disciplina, porque foge do campo acadêmico, foge do campo da matemática, foge do campo da língua portuguesa, foge do campo da geografia. Está numa área que eu chamo de pré-acadêmico. Às vezes o seu aluno com deficiência pode estar no 7º ano e ainda não ter aprendido conteúdos pré-acadêmicos que são necessários ele aprender para que ele conheça, para que ele aprenda a sua disciplina. E aí por isso que faz sentido essa pergunta aqui. Quando você percebe que isso está acontecendo, você pergunta, eu quero ensinar um conteúdo X, será que esse tópico faz sentido agora? E aí o professor de atendimento educacional especializado, que já realizou uma avaliação diagnóstica pré-acadêmica, ele vai saber te dizer se esse aluno tem algum atraso pré-acadêmico. Se ele tiver algum atraso pré-acadêmico das áreas de linguagem, cognição, socialização, por exemplo, ele não consegue manter uma conversa por mais de 2 minutos, ele não consegue recontar uma história, ele não conhece, por exemplo, várias palavras do vocabulário, ele não consegue manter uma comunicação funcional, ele não consegue, por exemplo, fazer a sua própria higiene, sua própria alimentação, habilidade de autocuidado, né? Se falta autonomia para ele ir e vir para vários aspectos, sendo que ele poderia desenvolver essa autonomia, ele tem condições físicas para isso, mas ele não aprendeu. Então, quando a gente percebe esse atraso pré-acadêmico, quando o professor do atendimento educacional especializado faz uma avaliação diagnóstica pré-acadêmica, ele pode identificar esse atraso pré-acadêmico. E uma vez que esse atraso é identificado, talvez você perceba que vai faltar muitas lacunas vão estar abertas para que você consiga ensinar o conteúdo da sua disciplina. E aí esse currículo vai precisar ser adaptado em conjunto com o atendimento educacional especializado para que esse aluno ele receba os tópicos, os objetivos educacionais adequados para ele se desenvolver para a vida, né? Que é mais importante um aluno que, por exemplo, não consegue se comunicar, aprender a comunicar dentro desse tempo de escola que ele tem, do que a gente insistir em ensinar algo que ele não vai conseguir conhecer agora, vai ver só de uma forma superficial, já que falta para ele vários fundamentos importantes em linguagem, socialização, autocuidado, desenvolvimento motor. Tá bom? Então, faz sentido essa pergunta. Se você percebe que o seu aluno não vai acompanhar o currículo dentro do seu campo de estudo de língua portuguesa, de matemática e geografia, da sua disciplina, você percebe que a necessidade que aquele aluno apresenta foge
do currículo da sua disciplina em praticamente todos os anos letivos da sua disciplina, né? Que às vezes você está no 9º ano, mas você percebe que o aluno está com conhecimento daquela disciplina ali referente ao 7º ano, ao 6º ano, aí você mesmo consegue resolver. Mas quando você percebe que a necessidade do aluno foge de todo o currículo da sua disciplina, essa pergunta vai fazer muito sentido para a sua adaptação curricular funcionar e você poder ver o seu aluno avançando todos os dias. Bom, gente, chegamos ao final do vídeo. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Se você é professor regente, comenta aqui embaixo os seus principais desafios. Se você é professor do atendimento educacional especializado, né? Comenta aqui também, aqui embaixo, quais são os seus principais desafios. Se, por exemplo, você é do atendimento educacional especializado e você está faltando materiais, está faltando recursos, está faltando técnicas, se você desconhece a forma de fazer, por exemplo, uma avaliação diagnóstica, convido você a se inscrever aqui no nosso canal, porque nós temos muitos conteúdos sobre esse assunto. Se inscreve, dá o seu like aqui no vídeo para que o YouTube mostre para você sempre um novo vídeo para te ajudar. E se você é professor regente também, eu convido você a vir fazer parte do nosso canal, da nossa comunidade. Se inscreve aqui no canal, acompanhe o nosso conteúdo, porque nós falamos, além da parte do atendimento educacional especializado, práticas pedagógicas inclusivas, né? Formas de ministrar a aula de um jeito que o aluno com deficiência consiga fazer parte ali e entender o que você está mostrando. Lembra? A gente precisa sair do quadro, do giz e do caderno e explorar outras formas de ministrar as nossas aulas para que todos os alunos, independente do diagnóstico, independente das limitações, possam aprender, porque sim, eles podem aprender. Eu estou até usando a camisa aqui, ó, adaptar melhora ou aprender, tá? Adaptar melhora ou aprender. Com a adaptação, nós podemos tornar os conteúdos acessíveis, tanto cognitivamente quanto sensorialmente. E a adaptação, tem dois níveis, né, de adaptação aqui. A adaptação do currículo e a adaptação de atividades, tá? O aluno pode precisar tanto de um currículo adaptado quanto de atividades adaptadas. Pode precisar de um e do outro, ou só de um ou só do outro. Independente da necessidade do seu aluno, adaptar pode ajudar muito ele a aprender. Não existe quadro impossível, não existe diagnóstico impossível de ser trabalhado. É claro que nós precisamos nos lembrar de questões de saúde, né? Às vezes um aluno ele tá se automutilando, ou ele oferece algum risco físico para outras pessoas, enfim, pode ser agressivo. Então existem sim casos onde o aluno precisa de um cuidado da área de saúde, mas quando a necessidade do aluno é aprender comportamento, questões sociais, questões de vida diária, conviver em sociedade, quando a questão do aluno é aprender a cuidar de si mesmo, é aprender a conversar, a perguntar, a escrever, a se desenvolver como pessoa. Então a escola, sim, é um ambiente mais adequado para fazer isso acontecer, e nós precisamos de professores dedicados como você, que procuram conhecimento sobre educação inclusiva, para que a escola seja, sim, um ambiente de diversidade, onde todos possam, de fato, aprender todos os dias. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no nosso canal e entra no nosso canal do Telegram, tá? O Telegram é igual um WhatsApp, só que é melhor, que eu posso criar um grupo gigante. Tem mais de 10 mil pessoas, mais de 15 mil pessoas no nosso grupo de WhatsApp. Então vem fazer parte da nossa comunidade no Telegram também. O link está aqui embaixo e lá você recebe conteúdo novo todo dia praticamente, para ajudar você a ver todos os seus alunos aprendendo, independente do diagnóstico. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.